tal. Foi algo que te incomodou ao longo da carreira, essa questão das lesões, assim? Eu queria que você falasse como é que você passou por cima desses problemas, porque eu acredito que você foi espelho pra muita gente essa época. Sim. Eu, por exemplo, via você no Instagram e, cara, mano, a gente acompanhava a sua luta, assim. Não, sim, foi difícil. É difícil, tá sendo difícil, mas não é impossível, não é o fim do caminho, não é o fim da história, não é. Mas é difícil. Convivo com dor, convivo com momentos de bastante desconfiança, mas o que eu falei, eu sou um cara bastante trabalhador, que tem muita fé, acredita, que passa por cima de muitas coisas, né? De adversidades, mas... Então, eu vivi momentos difíceis na minha carreira, mas assim, eu sempre pensei nesse período difícil em melhorar. Ficava botando, não, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar melhor, que as coisas ruins passavam, entendeu? Então eu trabalhava o tempo todo, ficava mais tempo no clube do que em casa. E tinha um momento de recaída, mas o meu maior momento foi... Os maiores tempos que eu tinha era de acreditando e trabalhando. E poderia sim ter uma carreira com mais tempo de jogos, mais jogos, por exemplo, no Cruzeiro, que foi o lugar que eu machuquei, né? Mas infelizmente não aconteceu, né? Não foi culpa minha, então foi um destino traçado por Deus. E eu acho que eu não podia fugir daquilo. Por isso que eu levo mais tranquilo essa situação, né? E, tipo, foi questão de lesão, tive uma lesão, um ligamento rompido, onde que a cirurgia me levou para outros tipos de lesão. Então, eu zero me coloco em... tenho peso na consciência sobre a minha lesão. Foi o que aconteceu, foi o caminho traçado por Deus, eu tenho certeza. Que é para passar por isso, não sei se o meu propósito é... Aprovação, né? Exatamente. Se o meu propósito é para servir de exemplo para pessoas um pouco mais fracas de cabeça. Mas eu tive um momento muito importante desse período de lesão, que eu acho que foi o ano de 2018. Que eu voltei, fui para a seleção de novo, que é o ápice, né? Fui um pré-convocado para a seleção, para a Copa do Mundo, com 3 meses de trabalho, de retorno, né? Trabalho não, de retorno, porque já tinha uma história feita. Campeão da Copa do Brasil, sendo um dos destaques do time. E isso eu acho que serviu de exemplo, né, cara? Porém, também tive essa última lesão, que foi mais grave ainda. Mas eu acho que são coisas que é pra acontecer. Eu sou bem cabeça tranquila eu sou um cara bem tranquilo pra passar por essas divergências, sei lá, como é que eu vou explicar? Adversidade, né? Provações, sei lá. Mas tamo aí, meu irmão, lutando. Se Deus quiser voltar, que eu acho que eu tenho que passar por isso pra saber aonde eu posso chegar, mas eu preciso estar jogando pra saber se eu vou conseguir evoluir. Uma última sobre isso, ô Betão. 2 últimas, assim. Que eu imagino, você falou da questão de você ser um exemplo para outras pessoas, e né? Isso eu acho que é uma parada para você botar na cabeça que é de verdade, assim. O que eu mais recebo na internet é mensagem de pessoas vivendo esse drama de lesão. E uma outra situação. Eu vejo você, assim, esse potencial que você falava que você tinha na época do Vasco, físico, né? E você é um zagueiro técnico também. Você alia as duas coisas, assim, no mesmo nível, né? Você imagina que se não fossem as lesões, você poderia ter, tipo, uma carreira na Europa, por exemplo? Porque eu acho que era esse o seu nível, assim. Sim. Jogar nas grandes equipes europeias, você pensa isso. E outra coisa, já passou pela sua cabeça em algum momento lá atrás, hoje não. Mas lá atrás, assim, pô, cara, não aguento mais machucar. Vou parar e daqui a pouco tu dava a volta por cima, assim. Não, lá atrás não. Acho que não. Agora, nessa última lesão, eu passei por uns momentos mais tensos. Mais tenso. Agora, nessa última, o ano passado. Mais tenso, assim. Foi bem... Chegou a pensar. Foi do ano passado. Ano passado. Mais tenso. Foi um período de muita dor. Mas... Cara... Questão da Europa, jogar na Europa... no começo... Foi coisas que eu tive propostas, né? Tive proposta do Benfica, do Valência, Atlético de Madrid. Teve uma sondagem de pessoas chegarem até aqui em São Januário para ver
jogo, ver treino, ver se eu era jogador que treinava e jogava da mesma coisa e tal. Eu, assim, meio que fugia dessa situação pra ficar próximo da família, porque, tipo, a minha intenção no futebol é mais ajudar minha casa, minha mãe. Eu nunca fui um cara ambicioso em relação... Você não tinha essa cabeça, tem que jogar na Europa. Nunca tive isso na minha carreira. Tanto que eu não sou de assistir jogo, não gosto de assistir jogo. Então, futebol era uma parada que eu gosto de fazer, jogar, adoro jogar futebol, porém não tenho paciência pra assistir jogo, pra curtir, né? Não tenho time, entendeu? Eu sou o cara meio que por fora do futebol. Cara, isso é maneiro, isso é interessante. Eu acho profissão, Eu né? acho estranho, né? Mas, é incomum, né? Assim, Só que em 2014 eu tive uma proposta interessantíssima que mexeu assim um pouco comigo, foi a da Juventus. Em 2014, eu já tinha falado com meus empresários que podia negociar, porém o treinador foi mandado embora e a negociação melou. Foi uma das paradas que mais mexeu assim comigo, foi a questão da Juventus. Porque a Juventus foi um time que, quando eu jogava videogame, é o que eu gostava. Né? Exatamente. David, Zidane, dessa galera. Pode crer. Eu sou dessa época. Eu sou da galera de hoje em dia da internet não vai saber. Mas tinha o David lá na capa do FIFA, pô. Tudo isso aí, galera. É Play 1, pô. Não é Play 5, não. Juventus é Bonucci, Dybala. Nem sei, pô, quem tá lá. Sério mesmo. Mas assim... Eu tive essa situação. Até 2018 também eu tive uma proposta. Depois de tanta lesão, eu tive uma proposta do Lyon. Onde que mexeu também comigo, já mais experiente, família formada. Mas poderia sim, se tivesse uma oportunidade, uma conversa melhor e tal, se eu não tivesse tido essa sequência de lesão. Mas, como eu falei, eu tive um auge da minha carreira de 2010 até 2013 chegar no Cruzeiro. Sim. Depois de 2013, eu tive o auge de 2013 e 2014. Isso. Entendeu? Então, teve essa mudança, mas foi bastante tempo pra poder sair pra Europa. Porque em um ano você vai pra Europa, né? As pessoas já observam isso. E assim, tecnicamente, pelo que você observa, assim, a gente tem alguns zagueiros brasileiros hoje da seleção, a maioria atua na Europa, né? Foi o Veríssimo, agora tá no Benfica. Tem o Thiago Silva, fez a carreira lá, enfim. Felipe do Madrid, que era ex-Corinthians. O que eu tenho na cabeça, você voaria na Europa, dá pra dizer isso, assim? Não, eu acho que eu me daria bem também, jogaria bem lá. Eu acho que na Europa também eu prolongaria ainda mais a minha carreira, até em relação à lesão, né? Por questão de jogos, por questões de organização, pré-temporada mais pesada, assim, pra te dar uma base, né? Eu acho que não. Eu acho que a pré-temporada no Brasil é mais pesada, porém o desgaste dos jogos... Força mais, né? O desgaste força do muito calendário. mais. Tanto que a minha lesão... Por exemplo, o cara que é lesionado, que sofre uma lesão... Um lesionado, parece que o cara que me lesionou, eu lesionei sozinho. O cara que sofre uma lesão durante a carreira aqui no Brasil, o tempo de recuperação fica mais difícil. Porque depois que o cara se recupera, o clube precisa do cara, é um jogo atrás do outro. Aí vem pro mesmo E o cara tem um momento que... Exatamente, você pode ver que a maioria dos caras que sofrem uma lesão grave, como uma lesão de LCA, né? A minha foi LCP. Ele... provavelmente, depois de uns 2, 3 meses, sofre uma ruptura muscular, porque é muita carga, mano. É muita carga. O cara que joga todos os jogos é quase 70 jogos. Tirando as decisões, né? Tirando as decisões. Se os caras chegar em todas as decisões, são muitos jogos.